6 meses de tragédia, mais de 900 mortos e 7 municípios destruídos. Esse foi o resultado das chuvas que atingiram a região serrana em janeiro. Aqui na Alerj, uma comissão parlamentar de inquérito apurou as responsabilidades pela tragédia. Para falar sobre esse assunto, eu converso com os deputados Luiz Paulo e Nilton Salomão. Deputados, muito bem-vindos ao programa. Durante 4 meses, a CPI ouviu autoridades, representantes da sociedade civil. O que poderia ser feito para evitar essa tragédia? Olha, a CPI ainda não está concluída, né? Nós estamos trabalhando agora no relatório final. Mas alguns enfoques são muito claros, né? Existiu, né, em relação às chuvas absolutamente anormais, violentíssimas, como esse estado jamais recebeu nos últimos 50 anos, né? Mas há muitas falhas. Primeiro, no sistema de defesa civil. Jamais a defesa civil do estado poderia estar subordinada à Secretaria de Saúde. Para se ter um sistema de defesa civil, tinha que ser a Secretaria de Defesa Civil para poder, de fato, coordenar os trabalhos. Os 7 municípios, sem exceção, jamais deram a importância que deviam dar à defesa civil. Tanto é que as séries históricas demonstram que pouco foi investido em defesa civil. Isso é a primeira causa. A segunda, a prevenção, rede de radares, pluviômetros, pluviógrafos, não foi levada em consideração no tempo. Não houve investimento em prevenção, em captação de dados meteorológicos para se antecipar às tragédias. Programas habitacionais, se a gente vê as séries históricas, tanto do estado quanto dos municípios, na região serrana, os investimentos parcos, também em contenção de encosta, e também em planos diretores e estratégias de desenvolvimento ordenado, sustentável, né? Então você verifica que não houve, em tempo algum, uma preparação efetiva do Estado e principalmente das prefeituras para enfrentar tragédias desse nível. Sim, e haveria como? Na verdade, disse bem o deputado Luiz Paulo, essas chuvas não se tem história de que ela tenha acontecido, pelo menos não se lê sobre isso. Elas chegaram de uma forma realmente abrupta. Agora, além desses itens que o deputado Luiz Paulo relaciona, eu costumo dizer que a desatenção com o desenvolvimento econômico dessas cidades, da região serrana, também contribuiu. Eu costumo dizer até que se nós tivéssemos de colocar no banco dos réus, teria que colocar lá a economia, porque, especialmente na década de 90, quando houve aquela abertura desenfreada da economia no Brasil, a região serrana pagou um preço muito elevado. Fábricas, na área de confecção, de bijuteria, de modo, foram fechadas, e essas pessoas que tinham os seus salários, tinham uma condição razoável de vida, deixaram de ter e foram também empurradas para áreas de risco, o que agravou. Por conta da concorrência que o senhor diz? Exatamente, porque a abertura desenfreada sem a preparação, né, da economia do Brasil atingiu muito a região serrana. Agora, muito tem que ser feito e você dizia, será que poderia ser prevenido? Claro, o deputado Luiz Paulo lembra bem, se nós tivéssemos, no mínimo, um sistema de alerta que funcionasse, e aqui vale a pena lembrar um sistema muito artesanal que foi usado pelo prefeito de Areal, que colocou um carro de som e avisou e salvou vidas. Nós não tínhamos nenhuma estrutura, de alerta que pudesse, no momento das chuvas, fazer com que as pessoas se deslocassem, até porque foi de madrugada, mas de qualquer forma, esse é um item que não está sendo, mesmo agora, a CPI com certeza vai relatar isso, não está sendo observado. Nós estamos ainda vivendo ainda os dramas do cotidiano dessas famílias, dessas cidades, que enquanto outras cidades como Blumenau, que sofreu tragédia um pouco menor, mas que se mobilizou para o sistema de alerta, nós hoje, a não ser
a aquisição de radares, que nós estamos vendo aí que está acontecendo, mas de organização para o deslocamento das pessoas, no caso de se repetir, nós não queremos que repita, mas se acontecer, isso também está parado. Nós não vemos, no passado nem no momento, estamos vendo absolutamente nada. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, claro, isso já foi noticiado bastante vezes. Foi um fenômeno que não acontece todo ano, é um fenômeno raro, vamos dizer assim. Mas as prefeituras teriam recursos financeiros para evitar esse tipo de tragédia se acontecesse, ou seja, esse recurso não existia fisicamente, mas ele existiria financeiramente. Os municípios têm como se organizar para isso? Olha só, essa é uma situação muito complexa, porque quando a gente analisa os 5 últimos anos da realização orçamentária das 7 prefeituras, mas com foco principal em Teresópolis e em Friburgo, nós vamos verificar que o que sobra do orçamento para investimento, isto é, para fazer com habitação, para fazer contenção de encosta, para fazer rede de prevenção a acidentes, é muito pouco. É muito pouco. Ora, essa tragédia, ela impacta a região num prejuízo que necessita investimentos do poder público na ordem de 4 bilhões de reais. E as prefeituras não têm como enfrentar isso. Então, se não houver uma intervenção real do Estado e da União, vai se levar décadas para recuperar esses municípios atingidos, porque a capacidade de investimento de cada prefeitura é muito pequena. Além disso, como essa capacidade de investimento é pequena, a gente verifica que as gestões são muito frágeis. A prefeitura de Teresópolis, por exemplo, está sob desconfiança da população, a ação do prefeito, sob desconfiança geral. Há uma instabilidade política total. Só fazendo um parêntese, a CPI não tem poder, por exemplo, de apontar um impeachment de jeito nenhum. De um prefeito? O que nós vamos apontar no relatório final é que a ação pós a catástrofe e a ação antes da catástrofe são ações profundamente deficientes. Quem compete fiscalizar as contas da Prefeitura de Teresópolis é a Câmara Municipal, que é o poder fiscalizador do Poder Executivo Municipal, e o Tribunal de Contas do Estado. Eles que têm a competência da fiscalização. E o poder político que pode pedir o impeachment de um prefeito é a Câmara de Vereadores. Né? Porque senão nós não estamos respeitando o princípio federativo. A Assembleia Legislativa é fiscal do Poder Executivo, do governador, e não de prefeitos. E esse clima de instabilidade política, ele reina fortemente em Teresópolis e também reina em Friburgo, por conta que o prefeito está afastado por doença, o vice está no lugar do titular, ora vai sair, ora vai ficar. Então a instabilidade política ajuda a desorganizar o processo. Tanto é que eu tenho muita preocupação. O Estado, com a União, estão injetando lá, nesses municípios, cerca de 7 mil ajudas de aluguel social, por prazo de 1 ano. Se esses imóveis, que vão ser na ordem de 10 mil, não tiverem construídos nesses próximos 6 meses, vai acabar o aluguel social. E como é que as pessoas vão sobreviver? Sim. Já foram 6 meses desde a tragédia. E mesmo esse encontro de contas para pagar aluguel social entre o Estado e as prefeituras, principalmente por desorganização das prefeituras, ainda tem gente até hoje sem receber aluguel social. Então, o que nós estamos verificando é que, num primeiro momento, o Estado foi muito competente em atender. Quando eu digo Estado, não é só o governo, o Poder Executivo, não. O Estado, isto é, o Poder Executivo, o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, foram muito efetivos no primeiro momento. Sim. Mas para fazer o processo de reconstrução, está sendo lentíssimo. Só agora, no segundo semestre,
é que vão começar algumas ações, né, de obras novas, etc., para recuperar a tragédia. Então, esse projeto de reconstrução da região serrana está sendo um projeto muito lento, o que está trazendo muita decepção à população e depositando uma grande esperança numa CPI, que é um instrumento inadequado, né, para isso. Os poderes executivos é que têm que agirem. Exatamente. Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, né? Qual o poder da CPI? Para a gente poder esclarecer as pessoas que estão em casa e os moradores também que cobram muitas atitudes dos senhores que estão sempre lá visitando a região. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.